Olá, hoje estamos no provável vídeo mais trabalhoso e longo do canal. Afinal, essa é a parte 2 do iceberg de creepypastas. Mas só tem esse parte 2 no título para ser diferente do vídeo passado, pois na real isto não é uma sequência. Ou seja, são vídeos separados e você não precisa ver o outro primeiro antes desse. E se talvez tiver algo em falta neste vídeo, talvez tenha no outro vídeo. E se algo estiver em falta nesses dois vídeos, avise que talvez possa existir uma parte 3. Gostaria de falar também de uma nova coisa que vai ter nesse vídeo, que é de facas. Se tiver 3 facas em algum tópico, é porque esse tópico é real. Se tiver 2, é porque é só teoria ou é mais ou menos verdade. Agora se tiver só uma, é mentira total. Agora se não tiver faca nenhuma, é porque o tópico em questão não é verdade ou mentira, e sim outra coisa. Gostaria de dizer também que este vídeo vai ser longo, então utilize a função de capítulos do YouTube para não se perder. Ok, falei tudo que eu tinha que falar, curta o vídeo, se inscreva, eu tô precisando disso, e agora aproveite. Personagens relacionados a Jeff the Killer que não foram mencionados na história. Você conhece o Jeff the Killer, a creepypasta mais clássica que existe. Mas também existe Jane the Killer, uma mulher que sofreu a mesma coisa que Jeff sofreu, isso por causa do próprio Jeff, então ela busca vingança. E Nina the Killer, que seria uma garota que se inspirou no Jeff the Killer e faz a mesma coisa que ele faz. Bom, eu acho que é isso, né, porque atualmente refizeram a história dela, e eu não li, e acho que nunca vou ler, mas está assim. E também se tem o que eu acho que é o menos conhecido, que é o MC que se trata do próprio irmão de Jeff, que foi nos revelado mais tarde que não está morto. E olha só, ele também é um assassino. Creepypasta Land. Caraca, não sei como eu consegui lembrar disso, pois faz muito tempo que eu não vejo nenhum vídeo sobre Creepypasta Land, ou rever algum vídeo antigo. E apesar de fazer muito tempo que eu não vi nenhum vídeo sobre Creepypasta Land, dá pra lembrar de algumas coisas. Bom, existe em Guinea, que eu acho que chama em Guinea, chamada RPG Maker. E como o próprio nome já diz, serve para você criar jogos de RPG pixelados. Aliás, foi de lá que saiu a One. O jogo, caso eu não me engane, conta sobre um garoto e uma mãe que recentemente se mudaram para um lugar amaldiçoado. E lá o garoto faz 2 amigos. Uma garota que parece ser meio maluca, chamada Sally, obviamente inspirada na creepypasta Sally Suja, e um garoto loiro muito semelhante a Ben, da creepypasta Ben Drowned. Neste RPG você vai percorrendo a história, onde várias creepypastas tentam interromper seu caminho. E toda creepypasta famosa que você imaginar tem lá. The Backrooms, Smile Dog, várias. Channel Zero. Channel Zero, uma das séries que eu mais amo. O conceito dessa série é que a cada temporada uma história nova baseada numa creepypasta nova é abordada. Com a primeira temporada sendo a mais chamativa, a mais popular e a que me fez me interessar de verdade por essa série inteira, que é Candle Cove. Que como alguns devem saber, se você não sabe você sabe agora, Candle Cove é minha creepypasta favorita. Mas não é só isso, tem também a segunda temporada que é no End House e a terceira temporada que é Butcher's Block. A quarta temporada infelizmente eu não tenho acesso, mas se você conseguir, vê lá. Eu posso não estar sendo patrocinado por esse certo serviço de streaming, acho que nunca vou ser, mas pelo amor de Deus arruma um jeito de assistir essa série. Não vou te contar nada agora, só vai, ok? É isso.
Lembra no outro vídeo de Iceberg, onde eu falei sobre a tela de Phantom Infinity ser propositalmente assustadora? Então, exclui aquilo que eu falei. Na real, exclui todo o vídeo que eu fiz sobre o Majin Sonic, pois agora tá comprovado que ele é. No período do Halloween, foi tweetado por Sonic the Hedgehog, que é uma conta oficial pro Sonic, essa arte do Halloween. E se você observar bem a arte, não é Majin Sonic ali, é o Sonic usando uma máscara. Pode ver a diferença das cores, etc. Sem falar que o Knuckles tá rindo, que queria rir de um bicho que possui gente. Não é isso, é só o Sonic com uma máscara. A primeira creepypasta. Essa questão. Olha, se tem algo que não tem resposta nesse iceberg e que provavelmente nunca terá resposta, é isso aqui. Você tem tantas histórias que estão candidatas a serem consideradas a primeira creepypasta que, cara, não dá pra saber. Alguns dizem que é o Slenderman, mas não é, porque o Zalgo veio primeiro. Só que do Zalgo veio o Ted the Caver, mas só que também tem o Humanos Também Sabem Lamber. Pra se ter ideia, até mesmo acreditaram que a Síndrome de Lavendertal é a primeira creepypasta. Eu acredito que a primeira creepypasta seja realmente Humanos Também Sabem Lamber, afinal ela é bem antiga e bem curta. Mas se for para considerar apenas creepypastas bem trabalhadas, aí a primeira creepypasta é Ted the Caver. Sonic.mpeg. Existe Sonic, o ouriço da SEGA, e depois existiu o Sonic, uma paródia mais mal desenhada e engraçada dele. E então existiu Sonic X, a versão de Sonic macabra, e então existiu Sonic.mpeg, ou Sonic com olhos vermelhos. Aqui ocorrem as mesmas coisas que ocorrem em Sonic X, mas com o detalhe de que ao invés de eliminar cada personagem de Sonic, Sonic.mpeg quer apenas dançar com eles, ganhando até uma animação na onde ele derrota Sonic X com uma enorme facilidade. Proxies. Slenderman tem servos. Servos esses que ele apelidou de Proxies. Os mais famosos são TC Toby, Hootie e Mask. Embora, se você pesquisar mais a fundo, vai saber que eles não são proxies. Também existe Kate, um proxy que foi criado no jogo Slenderman The Arrival. Slenderman manipula mentes de pessoas que eram para ser comuns para virarem proxies. E apesar de agora eu ter citado só 4, existem muitos. E alguns sabem se disfarçar muito bem, então cuidado com aquele seu amigo que tá agindo estranho agora. Creepypastas ou slashers? Isso é uma discussão até que famosa. Os famosos assassinos que vemos em filmes de terror ou as versões modernas das lendas urbanas. E aí, quais são as melhores ou quais ganhariam no duelo? Sid Hater e Smile Dog são pets? Com certeza você já viu alguma arte de Jeff the Killer com Smile Dog ou Sid Hater com Ayla's Jack. Isso é bastante estranho. E o motivo até que é bem besta para essa espécie de friendship. Smile Dog e Jeff the Killer porque simplesmente eles têm sorrisos largos. Já Sid Hater e Ayla's Jack eu não tenho certeza. Eu acho que é porque ambos são deprimidos. Bom, infelizmente ou felizmente, depende da opinião da pessoa, isso não é canônico.
Então esses quatro não são amigos, e muito menos se conhecem. Opa, pausa rápida. Por favor, siga eu no Instagram, @horrormente, e se inscreva nos meus outros canais, Horror Cérebro e Horrormente Jogando. Falou. Proxies do Splendorman. Já falei das cópias do Slenderman, que é algo que inclui o Splendorman, e acabei de falar dos proxies. Mas juntando os dois assuntos, será que uma das cópias do Slenderman tem um proxy? E pelo visto apenas Splendorman tem proxies, e que tem bem poucos proxies comparado a Slenderman. E acho que isso é de se esperar. Enquanto Slenderman tem uma imensidão de nomes, Splendorman tem 3. E vamos falar o básico sobre os 3 agora. 1. Lucky. Dizem que ele era um dos meninos perdidos da floresta. Também há boatos de que ele era uma seita antes. Outros dizem que ele era uma sombra. Enfim, há muitas teorias e não se sabe sua origem ao certo. Mas todas elas se encaixavam no homem esplendoroso que estava lá para dar uma olhada. Splendorman dava a ele quase os mesmos poderes que ele, mas no aspecto teria um resultado diferente, já que Lucky não conseguia desenvolver os tentáculos serpentinos. Ao invés disso, surgiram asas. 2. TikTok. Por enquanto, o mais misterioso do clã. Ninguém sabe de onde ele veio ou o que aconteceu com ele para se tornar um proxy de Splendorman. Supostamente, ele foi entregue a ele. É conhecido pelo, entre aspas, pequeno acidente com os animais, deixando uma cicatriz horrorosa na mandíbula. Não é muito agradável vê-lo sem o lenço. 3. Carnival and Spring. Vítimas de diversas coisas horrendas, até que Splendorman os resgatou da pior. Desde então, eles são muito apegados a Splendorman. Às vezes, eles a consideram como um pai. Há rumores de que um dos dois cometeu homicídio antes de virar um proxy, mas eles não querem falar sobre o assunto ou dizer quem foi. História secreta de Ben Drowned. Uma história secreta, um enigma, completamente com mensagens subliminares e segredos. Este não é um vídeo novo do Selbit, e sim um ARG. E aqui temos Ben Drowned, que depois de anos, teve seu ARG descoberto e revelado em parte. A investigação a respeito disso daria facilmente um vídeo de 1 hora. Então se você quiser ficar bastante informado sobre isso, ou vai procurar um vídeo, ou vai esperar a década que eu fizer um vídeo sobre. E pode apostar, vai ser uma bela aventura. Zalgo e Sonic X? Então, isto era uma teoria que, infelizmente, caiu por água abaixo após uma mera publicação. Quando a primeira creepypasta a respeito de Sonic X foi publicada e popularizada, surgiu-se teorias sobre sua origem. E a teoria mais aceita é a de que Zalgo, um ser muito poderoso que pode corromper quase qualquer coisa, possui o Sonic e assim criou essa criatura brutal. Mas infelizmente não. Sonic X não é um demônio, um espírito, Deus ou alguma alma que possui o jogo. Sonic X, ou apenas X, é um ser totalmente escuro e com 2 pupilas vermelhas, simulando olhos. E pela aparência visual já dá pra saber que Zalgo e X são diferentes. E caso você me pergunte se X é uma criação de Zalgo, eu também vou dizer que não, afinal X nasceu pelo nada. E é pelo nada também que se nasceu o reino que Zalgo nasceu. Então ou X e Zalgo têm a mesma idade, ou X é mais velho do que Zalgo. Marble Hornets.
mais um ARG. Porém, esse é bastante importante e envolve o Slenderman. E pelo que eu sei, foi ele que iniciou essa ideia de proxies. Marble Hornets é um canal do YouTube que se tem vários vídeos, mais de 80 deles. E todos os seus títulos são entrada e algum número seguindo uma sequência. Então você tem entrada 1, entrada 2, entrada 3 e por aí vai. Tem vídeos que tem mais de 10 minutos e outros com menos de 1 minuto e que eles são meio que sem sentidos e assustadores. Tem vídeo que mostra uma criatura horripilante observando pessoas e outro é simplesmente um cara escrevendo algo. E tudo isso vem sendo investigado faz mais de 7 anos. E a história inteira está praticamente explicada. E aparentemente, essa série de vídeos conta a história de como um grupo de amigos está sendo psicologicamente atormentados por Slenderman, que aqui é chamado de O Operador, e seus proxies. E mais uma vez digo que, caso queira um vídeo bastante longo a respeito de toda essa história, você sabe, ou procure, ou aguarde um bom tempo até isso aparecer aqui. Pokémon Black Hack. Podemos concordar que Lavender é o ponto mais assustador de Pokémon. E é lá que você encontra esse fantasminha aí, que caso tenha visto o primeiro iceberg, sabe que a origem dele não é nada feliz. Então, ignorando diversos fatos, foi criada uma creepypasta a respeito desse fantasma. E agora esse fantasma é seu Pokémon inicial. E no início, isso vai ser uma bênção, mas no final, uma maldição. E este fantasma tem apenas um ataque, Curse. E apesar deste ataque ser normal no jogo, nas mãos deste Pokémon não é normal. Afinal, ao ataque entrar em execução, a tela inteira fica preta e quando volta ao normal, o Pokémon simplesmente foi derrotado. E o mais estranho disso tudo é o fato desse Pokémon não apenas derrotar Pokémons, mas também eliminar treinadores. E ele estranhamente surgiu da hack de um jogo que o protagonista da creepypasta conseguiu. E é assim que um mero Pokémon consegue amaldiçoar um jogo inteiro. Luigi Kid Creepypasta Challenge. É simples. Luigi Kid é um canal do YouTube e um homem muito fã de Sonic X. E assim ele criou um evento que vem acontecer até hoje, se eu não me engane, que envolve as pessoas criarem jogos envolvendo o Sonic X ou até sobre o Sonic X para fazerem parte desse desafio. E aí ele joga. É isso. Camera Heads. É uma creepypasta que foi apagada e só resta memórias e uma imagem representando as criaturas. Pelo que é lembrado, a creepypasta conta sobre um sobrevivente em um mundo pós-apocalíptico, dominado por criaturas estranhas, que ao invés de cabeças, têm câmeras enormes. Parece ser comum por eles caçar humanos, tanto que a humanidade já prevê eles e corre ao ver um. Tanto que em um vídeo do YouTube, encontrado com o mesmo título, Camera Heads, e postado no mesmo ano que a creepypasta supostamente lançou, aparecem dois caras andando numa floresta e atrás um cara filmando eles. Ao os dois homens perceberem esse cara, eles começam a correr e o homem corre atrás de um deles. E como os Camera Heads conseguem fazer vídeos por suas cabeças, provavelmente o cara que estava filmando era um Camera Head. Irei agora mostrar uma versão resumida do vídeo, já que ele enrola bastante em certos momentos. Lembrando que ele pode ser um pouco perturbador para certas pessoas, então recomendo pular essa parte.
Homem-Urso-Porco. Não estamos a falar do personagem de South Park, e sim de um personagem de Candle Cove. Ele é misterioso, aparece bem raramente durante todo o programa e fala bem pouco. Apesar de sua misteriosidade, aparentemente ele é um antagonista, mas não tem nenhum envolvimento com Skin Taker. Seu nome, Homem-Urso-Porco, é na realidade um apelido dado aos fãs de Candle Cove, já que ele se assemelha aos 3 animais. Em uma cena, que é a única conhecida, parece atrás dele um varal com roupas dos personagens de Candle Cove, o que dá a entender que ele seria uma representação do criador de Candle Cove. E ele aparentemente não é um boneco de fantoche em certos momentos, e sim um boneco de plástico, mas às vezes ele também é simplesmente um homem fantasiado. The Expressionless e I Feel Fantastic. Em um breve resumo, I Feel Fantastic é um vídeo estranho de um robô manequim cantando uma música bastante ruim. E de acordo com sua creepypasta, o criador desse robô é um assassino que está atormentado pelos gritos de suas vítimas. Então ele criou um robô que canta para acalmá-lo. A verdade não é essa, mas eu tô aqui só para tentar te assustar e não te contar a verdade. Mas então, The Expressionless provavelmente você já conhece, seja por um vídeo aleatório do YouTube ou seja pelo meu horror short. E assim, em uma publicação, é dito que The Expressionless e I Feel Fantastic podem ser o mesmo ser. Afinal, ambos são mulheres que são manequim e que não fazem expressão alguma, mas que conseguem fazer movimentos de qualquer forma. E é só por isso. Não tem outro motivo para criar essa relação. O problema é que a gente não sabe nada sobre ambas as criaturas. Então talvez a assustadora mulher de The Expressionless poderia mudar de forma e assim virar a robô manequim que conhecemos em I Feel Fantastic. Tomodachi Death. Assim como Camera Heads, Tomodachi Death é uma mídia perdida entre as creepypastas. Essa creepypasta foi criada pelo mesmo criador de We Let You e ela é baseada no jogo Tomodachi Life, feita para o console Nintendo Wii. Muito provavelmente a creepypasta foi excluída por ser ruim. Afinal, cara, olha essa imagem. Outras formas de Exalgo. A aparência de Exalgo é um assunto bem debatido. Ele pode ser descrito como uma espécie de cavaleiro zumbi, como também pode ser descrito como um ser de chifres vermelho e preto, com uma boca enorme, olhos e 7 bocas ao redor de seu corpo. E 6 dessas bocas falariam línguas mortas, e a 7ª boca cantaria a canção que destruiria o mundo. Ele também pode ter uma forma humana, uma forma de animal, literalmente qualquer coisa que você achar ao pesquisar algo e ir para as imagens, pode ser levado como um formato dele. Afinal, ele é considerado como um deus e tem o poder de um, ou seja, ele poderia mudar sua forma. Avatares de Garfield. Enlightened Garfield, Grateful Garfield, Tender Garfield e uma infinidade de outros. Esses são seres criados por Garfield que têm o mesmo pensamento que ele, porém mais fracos. Aparentemente, os 4 focam em um só poder e ajudam muito Garfield, e eles são completamente misteriosos. Eu particularmente não sei nada sobre eles. Só sei que Tender Garfield, também conhecido como The Puppeteer, seria uma versão que
meio que possui pessoas e domina o cérebro delas, assim fazendo com que essas pessoas virassem servos de Garfield. Eles usam máscaras semelhantes ao cachorro Ollie e assim caçam pessoas. Prisão Tártaro. Se trata de uma prisão de segurança máxima em Candle Cove, criada para prender piratas. Isso, claro, no tempo que era um crime ser pirata. Mas depois que piratas foram legalizados no mundo de Candle Cove, a prisão foi abandonada. Acredita-se que o prisioneiro ficava numa gaiola enorme, apenas vendo o mar, sem nenhum contato no mundo, isso até um determinado tempo. Mas um segundo antagonista de Candle Cove, que eu citei no vídeo de Candle Cove aqui do canal, deseja reabrir essa prisão para assim os piratas voltarem a ser presos. Provável que essa prisão foi inspirada na prisão de Alcatraz. HappyMouse.ave. Além de ser uma curta continuação não oficial de Suicide Mouse, também é o trailer de um jogo chamado HappyMouse.x. Para saber um pouco sobre o significado teórico disso, vá para a parte 2 do vídeo de Suicide Mouse. No início apresenta telas em russo, típicas do início de um filme, porém bastante aceleradas. Então aparece uma versão grotesca de Mickey Mouse. Então aparece uma contagem regressiva, logo da Disney. E assim aparece a imagem de Mickey, com a música tema do jogo HappyMouse.x, que é um piano tocando música lenta. Então a tela fica preta, gritos aparecem e depois a tela volta, mas com uma versão de Mickey assustadora e os gritos agora estão invertidos. Então, na intenção de te dar um susto, aparece de novo a imagem grotesca do Mickey com áudio de grito. Até que finalmente aparece o nome do jogo, Happy Mouse. E este seria o resumo do vídeo. E para quem queira ver, aparecerá aqui no canto. The Grifter. The Grifter é uma creepypasta que aborda sobre um vídeo. Os poucos que viram o vídeo dizem que ele seria uma redenção à alma. Também disseram que o vídeo original foi postado no YouTube, porém rapidamente excluído. E contudo, ele seria completamente perturbador e bizarro. E existem alguns vídeos que se autodenominam o vídeo original de The Grifter. Mas assista por sua conta e risco. Afinal, todas as pessoas que supostamente viram o vídeo original têm uma coisa em comum. Foram vistas mortas como estranha boneca escondida em algum lugar de suas casas. A boneca em si seria como um marco para as pessoas que viram o vídeo original. Agora, se o vídeo é mesmo amaldiçoado ou se alguma criatura domina o vídeo, é um assunto em questão. Agora, a parte de descrever o vídeo ou mostrar o vídeo mesmo, irei reservar para um vídeo próprio a essa creepypasta. Red Mist 2? Red Mist, como muitos sabem, seria um vídeo assustador que mostra um episódio de Bob Esponja, porém meio que corrompido por algo chamado Red Mist. E lá estava eu procurando um pouco mais sobre essa creepypasta para eu poder me preparar para um vídeo futuro sobre isso. E assim me deparo com esta imagem deste Bob Esponja estranho. Seu nome seria Nightmare SpongeBob, ou Bob Esponja Pesadelo. E não se tem nenhuma história por trás, apenas essa imagem. Mas o que me chamou a atenção é que nesse mesmo título desta mesma imagem estava escrito Red Mist 2. Porém, infelizmente, descobri mais tarde que o criador dessa arte não é o mesmo criador de Red Mist. Então seria meio que um conceito feito por fã mesmo. Até que eu decidi pesquisar Red Mist 2 no Google e encontrei uma coisa.
É também uma creepypasta, infelizmente também não é canônica do universo de Red Mist, mas eu acho que vale a pena falar um pouco sobre. Apesar de apelar bastante pela violência, que é algo que eu não curto muito em creepypasta, ela mostra um lado mais brutal de Red Mist. Então, um garoto foi assistir um programa de TV e se deparou com Bob Esponja. E como estava tarde e ele não queria dormir, foi ver isto. Até que o nome do episódio era Red Mist 2, e ele não conhecia nada sobre Red Mist, então não estranhou isso. Porém, quando foi mostrar quem é que criou o episódio, estava nada. Estava vários pontos e não dizia o nome de quem criou aquele episódio. E é desse episódio que várias coisas bizarras aconteceram. Ele iniciou com Bob Esponja chorando, até que o Lula Molusco, com os olhos típicos da creepypasta, olhou para a tela, voltou para o Bob Esponja, agora em um local diferente. O Bob Esponja pegou uma espingarda, mirou para a tela e seu disparo acertou o garoto que estava assistindo. Aí depois aconteceu algumas coisas violentas, ele foi pro hospital e nunca mais isso aconteceu. E também se tem um outro Red Mist 2, também não sendo com o mesmo criador do primeiro Red Mist, porém que não vou falar muito sobre, pois além de não ser muito boa, esse tópico do iceberg tá ficando muito longo. Mas caso queira saber de uma coisa, apenas saiba que tem relação com Pico School, que é um jogo. Cupcakes é obra de Zalgo. Cupcakes é um vídeo muito violento e que se tem uma creepypasta por trás, envolvendo o programa infantil My Little Pony. Nele se tem Pinkie Pie fazendo algo muito terrível com Rainbow Dash. E com parte do corpo de Rainbow Dash, Pinkie Pie faz um cupcake. E eu tô falando meio estranho porque eu tô pensando em uma forma de descrever esse vídeo horrível, sem muito gore. Vamos combinar assim, eu não descrevo e você não vai ver, ok? Feito. Ok? Agora vamos voltar ao assunto. Zalgo tem o seu poder principal de corromper desenhos, sejam eles quadrinhos ou desenhos animados mesmo. E apesar de não ter nenhuma menção a Zalgo, ou algo que lembre ele como tentáculos escuros neste vídeo, chegar à conclusão de que Zalgo foi quem corrompeu Pinkie Pie para fazer essas atrocidades. Afinal, quem é que seria tão brutal quanto o Deus do Caos? SCP-3166 e Garfield. Nessa parte está mais para uma correção, porque muitos acham que ambos são idênticos, mas não são a mesma coisa. Resumindo, SCP-3166 seria meio que um indivíduo fantasiado de Garfield, que persegue os criadores do próprio programa e meio que espanca eles com um taco de beisebol e vomita lasanha neles. Claro que com a minha descrição isso parece bem besta, mas com a descrição da Fundação SCP você vai entender melhor. Já Garfield dispensa apresentações. Uma entidade brutal que tem poder quase ilimitado e quer destruir todo o universo. E tudo isso porque John não cumpriu um simples papel: alimentá-lo. Viu como as descrições não batem? Sem falar que a Fundação SCP tem seu próprio universo, ou seja, não compartilha nada com ninguém, a não ser, claro, Kichulho ou Cachulho e Big Charlie. Mas mesmo assim, esses dois seres não têm nenhum envolvimento ou relação com o universo da Fundação SCP. Happy Rat. Como essa creepypasta também vai ter um vídeo futuro próprio, irei apenas resumi-la aqui. Um garotinho comprou um jogo de tabuleiro chamado Happy Hat, e com ele viu um vídeo que meio que dava instruções sobre o que era. E o problema está justamente no vídeo, pois ele é estranho, e terminou estranho também. A começar que só o vídeo normal já causa um desconforto, pois o rato em si é bem estranho, com orelhas gigantes e olhos esbugalhados. E quando o garoto pediu para sua mãe tirar aquele vídeo, o rato gritou: "Aguarde a sua vez", numa voz rouca, assustadora e demoníaca.
Assim começaram a aparecer imagens perturbadoras como vespas picando o olho de uma pessoa, um poço cujo seu fundo tem cobra se contorcendo e uma seringa ensanguentada com líquido verde por dentro. Mas a história obviamente não é só sobre um vídeo que consegue ouvir o mundo afora. O próprio Rap Hat consegue atormentar o menino mesmo enquanto adulto. E se tem todo um motivo para esse vídeo e esse jogo serem assim. E o que torna essa creepypasta incrível é seu realismo. Se existiu o jogo e o vídeo de 1 hora sobre Rap Rat explicando sobre o jogo. E isso te faz pensar, tá, é um jogo que realmente existiu numa certa época e que depois criaram uma creepypasta sobre. Mas não, o vídeo de 1 hora que eu falei, ele também é assustador, com áudio travando e Rap Rat repetindo os movimentos. E se tem uma versão que obviamente é editada, do áudio sendo lento e aparecendo um chiado com imagens violentas, de gore. E apenas essas coisas já me fizeram colocar essa creepypasta como minha segunda favorita. Enfim, aguardem um vídeo sobre, porque ele vai ser bom. Username 666 é um hacker. Username 666 é um vídeo da internet que mais tarde virá ser uma creepypasta, que exibe uma pessoa comum tentando entrar no YouTube, mas após um meio que comando secreto, aparece coisas perturbadoras no YouTube. Resumindo tudo, o site se chama www.youtube.com/666 e a pessoa aleatoriamente começou a recarregar a página e cada vez que ela recarregava, mais o YouTube ficava sombrio. E na última recarregada, vamos falar assim, só aparecia vídeos perturbadores e estranhos como um bebê deformado rodando a cabeça. Entrando no conceito dessa creepypasta, esse site bizarro se chama Another YouTube. Se sabe disso por causa de um outro vídeo que esse mesmo usuário postou com o mesmo nome. E o mais estranho mesmo é que, uma vez entrando nesse outro YouTube, você não pode sair. Você não pode clicar no xizinho no canto que tira a página, você não pode desligar o computador, não pode nem mesmo terminar a tarefa no gerenciador de tarefas. Simplesmente não dá. E existe uma coisa que não é sobrenatural e tem esse mesmo poder. Chama-se hacker. E existem muitos tipos que são criados intencionalmente para danificar completamente seu computador e te assustar ainda por cima, como é o caso. Seja envolvendo jogos de terror, filmes de terror, religião ou qualquer outra coisa. E sinceramente existem exemplos bem piores do que essa creepypasta. Claro, isso é só uma teoria. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se não fosse isso. Mas tamo aí. Dia das Creepypastas. Hey, fãs de creepypastas, 13 de outubro é o dia oficial das creepypastas. Então, dia 13 de outubro, desenhe o símbolo do operador na palma da sua mão para mostrar que você faz parte do fandom de creepypastas. Então, como se lembram, na história de Marble Hornets, o operador é o apelido para Slenderman. Eu sinceramente não tenho a menor ideia do porquê o dia 13 de outubro é o dia oficial das creepypastas, mas você sabe agora o dia que você tem que desenhar na tua mão. The Rake. O filme. Aparentemente, Slenderman não é a única creepypasta com um filme sobre. The Rake Movie, lançado em 2018, é um filme com uma crítica bem lamentável. Foi dirigido por Tony West e escrito por Jeremy Silva. Ele é curtinho, 1 hora e 19 minutos de duração. Ele foi lançado na Austrália, Canadá, Reino Unido, Itália, México e Estados Unidos, claro. E só tem a dublagem em inglês. E infelizmente ou felizmente, nada de Brasil. E eis aqui sua sinopse.
Os irmãos Ben e Ashley se reúnem 20 anos após o assassinato de seus pais para determinar a causa da morte deles. Uma ligação entre as mortes e o mito local de Drake é encontrada. Ashley está preocupada com a ideia de que o que tirou a vida de seus pais pode não ter terminado com sua família. No canto do vídeo também irá ser exibido o trailer desse filme para quem queira ver. The Collective. O coletivo seriam proxies, porém evoluídos. Tipo, são um grupo de pessoas que teve a mente corrompida por Slenderman, igual os proxies, porém, todo o poder de Slenderman foi duplicado para esse coletivo, assim tornando eles várias pessoas poderosas. Eu poderia citar uns exemplos aqui, mas vamos guardar isso para um outro vídeo. A verdade por trás de The Expansionless. A verdade de The Expansionless é algo bem simples. Acredita-se que a história foi inspirada em um filme bastante antigo chamado Les Yelks Sans Visage, mais especificamente numa personagem que teria sofrido um acidente e desfigurado sua face, assim sendo obrigada a usar uma máscara de cera que não faz expressão alguma, obviamente. Já a imagem mais famosa dessa creepypasta também tem uma explicação. Numa época, cirurgiões para treinar suas habilidades usavam bonecos de cera para simular um paciente, e esta foto é o mais famoso exemplo disso. Mas infelizmente, só dá pra achar essa foto como a creepypasta, já que ela se tornou tão popular. E é isso, sempre foi apenas um boneco de cera, sem ser nem ao menos um manequim, e muito menos possuído e com dentes afiados. Mr. Creepypasta. Se tem duas maneiras de se dizer quem é Mr. Creepypasta. Uma das duas formas é que Mr. Creepypasta é um canal do YouTube que postou muitos vídeos narrando creepypastas. Então ele pega uma creepypasta, narra ela e usa edição para mostrar imagens, por exemplo. Mas seus fãs e inscritos criaram uma ideia para um personagem com o mesmo nome e baseado nesse canal. Ele seria então uma entidade que controlaria o multiverso creepypasta. Pois imagine cada creepypasta como um universo próprio, assim juntando vários. Aí ele pode apagar esses universos ou creepypastas, ele pode alterar, pode criar, entre variáveis. Depois vai ter um vídeo sobre ele, você vai saber mais. O YouTube excluiu sua Suicide Mouse. Esta aqui é mais uma teoria que tem bastante sentido. Todos estão carecas de saber que o vídeo de Suicide Mouse pode te fazer ter tendências suicidas. E infelizmente sem forma de evitar. E todos sabemos também que ao pesquisar suicidemouse.wave, você vai encontrar vários vídeos que se dizem ser originais. Mas eu não sei você, mas eu vi o vídeo completo e estou mais do que bem. E aposto que qualquer um que tenha visto também está bem. E a explicação disso é muito simples. Isso é uma creepypasta e não um caso real. Nada que aparece aconteceu ou vai funcionar. Porém, existe uma teoria que faz até que bastante sentido. YouTube. Plataforma essa que você provavelmente pesquisou o vídeo de Suicide Mouse original. Aí, como dito antes, você viu ele e nada aconteceu. Agora vem cá. Como que o YouTube, a maior plataforma de vídeos existente no mundo, permitiria que um vídeo que matasse pessoas ficasse aí no ar? Isso não tem o menor sentido. E essa teoria também pode se encaixar em várias outras creepypastas que dizem que tal som, tal imagem ou tal vídeo faz você morrer.
como a Síndrome de Lavender Town e Mariana Mordegard Glasgow. E para onde os conteúdos que são meio que proibidos na internet normal vão? Exatamente, a Deep Web. E então é naquele lugar que você irá encontrar o vídeo mais perigoso da internet. Normal from Normal People real? Então, para quem não conhece, um homem acaba encontrando uma coisa com o nome Normal from Normal People. E nela se vêem vários vídeos. E antes de tu julgar, em nenhum desses vídeos tem alguma coisa explícita. Mas o que tem nesses vídeos é tão bizarro e brutal que seria melhor se tivesse coisa explícita. Todos esses vídeos têm um ponto .wave em cada nome. Ou seja, é um nome específico e um ponto .wave. E quanto mais vídeos ele vê, pior tudo fica. Mas agora que você sabe o que é essa creepypasta, vamos falar disso dela ser real? A creepypasta já é boa por si própria. Aliás, o mesmo criador que criou essa creepypasta criou o NES-Godzilla. E alguns até preferem essa creepypasta do que o próprio NES-Godzilla. Mas o que mais deixou as pessoas em choque é que ao pesquisar o nome do site, ele aparece. É literalmente o mesmo nome e a mesma bizarrice. E sim, se tem uma aba em que aparecem alguns vídeos que tem um ponto .wave no final. Porém, os nomes em específico atrás do ponto .wave são diferentes dos da creepypasta em si. E os próprios vídeos são diferentes dos da creepypasta em si. E infelizmente é até mais perturbador. Mas guardem uma coisa na mente. Nada de creepypasta é real. No máximo vai ter alguma inspiração para alguém ter criado aquela creepypasta. Mas nunca é real. Tanto que em uma entrevista com Cosby Def, ou seja, o criador da creepypasta, ele diz que sabia da existência daquele site e ficou chateado pelo fato de ninguém ter pedido autorização a ele para criar aquele site. Ou seja lá quem criou aquele site, não é Cosby Def, e sim algum fã da creepypasta que resolveu reunir os amigos para fazer uns filminhos atuados, para fingir que são os vídeos da creepypasta. Então a creepypasta não é verdadeira, o site não mostra um conteúdo real e nem é canônico. Assim selando todo o horror que essa creepypasta causou. Sonic X da Rive. A tumba de Floyd. Eu citei ao longo do vídeo um tal de Ted the Caver e agora explicarei o que é isso. Ted, um escavador que gosta de fazer blogs de suas explorações, dois amigos e um cachorro exploram uma caverna estranha que ninguém jamais explorou antes. Seu nome então é a tumba de Floyd. Mas quanto mais fundo você chega nessa exploração, mais macabro tudo fica. E o que mais atormenta Ted é o fato de que ao voltar a um lugar, ele vê que uma das rochas mudou de lugar. Tipo, ele passou lá, a pedra estava em um lugar, aí ele voltou para aquele lugar e a rocha mudou de lugar. E isto obviamente não é coisa que uma pessoa consegue fazer. Por isso, Ted chega à teoria de que o que está atormentando eles naquela caverna é uma criatura do folclore americano. O Hodag, também conhecido como Hodag Negro, é o símbolo de uma cidade dos Estados Unidos e também o mascote do colégio de Rhinelander. O seu nome vem da combinação das palavras horse, que é cavalo, e dog, que é cachorro. Existem divergências quanto à sua aparência, mas o Hodag é comumente descrito como tendo a cabeça de um touro, as costas de um dinossauro e o rosto humanoide. Suas pernas são curtas e as suas garras são longas. A sua cauda possui uma ponta de lança. No folclore, ele também é descrito como uma criatura que pode habitar em cavernas. E para ser honesto, apenas uma combinação louca de animais como essa
poderia ser capaz de movimentar uma rocha. O gato sem olhos e Isles Jack são o mesmo ser. Um escritor estava se sentindo solitário até que decidiu adotar um gato. Então ele acabou encontrando um estranho gato sem olhos, mas ao invés de ficar com medo, sentiu pena e decidiu adotá-lo. Estranhamente, ao chegar no apartamento, o gato agiu como se conseguisse ver e assim não esbarrou em nada. Porém, isso seria impossível, já que ele não tem olhos. O escritor decidiu não dar muita bola para isso e prosseguiu com seu trabalho. Assim, após tentar dormir, ele acabou despertando com uma cena aterrorizante. Era um homem o espiando no canto de uma sala e com a ausência de seus próprios olhos. O mais estranho é que esse misterioso homem começou a agir que nem um gato, como por exemplo miar e andar sobre 4 patas, dando a entender que o que antes era o gato sem olhos, agora é essa criatura. E todas as noites essa criatura não deixava o homem em paz. Até que no final apenas é dito que o homem morreu. Não se sabe se ele tirou a própria vida ou se a própria criatura fez isso. E esta é a creepypasta. E antes de você pensar que essa teoria só foi criada porque o gato tem olho preto, você está enganado. Entre as imagens que aparecem na creepypasta, você tem uma que é idêntica à foto mais famosa de Hells Jack, que é um homem olhando para alguém que parece que está deitado. E já para não confundir ninguém, já vou dizer, não, ambas as criaturas não são nada a ver um com o outro. Obviamente, um roubou o outro nessa questão de imagem idêntica. Mas caso vá me perguntar quem roubou quem, eu não vou saber responder. Então não, Isles Jack não é uma espécie de furry de um gato. Né? Sad Satan. Se trata de um jogo bizarro onde diversas coisas macabras e aleatórias acontecem. O jogo tem sua versão gore, onde se aparecem imagens gore, e se tem uma versão mais para pessoas sensíveis, onde se aparecem só imagens estranhas mesmo. E curiosidade, todas as imagens que aparecem na versão sem gore desse jogo tem meio que uma história obscura por trás, como por exemplo imagens de serial killers. Mas por que um jogo de terror estaria num vídeo de creepypastas? Você deve estar se perguntando. Então, seja lá quem fez o trailer desse jogo, diz que ele foi produzido na própria Deep Web. O que, se você falasse isso pra quem não conhece esse jogo, essa pessoa que não conhece acreditaria bem fácil nisso. Até porque a Deep Web é real. Sim, eu fiz esse erro no primeiro iceberg de creepypastas, mas agora eu sei que a Deep Web é real sim. Não é um talvez, e sim um sim. E é só isso mesmo que eu quis corrigir. Mas pra não finalizar não falando nada de importante, saiba que não. Esse jogo não é da Deep Web e nada prova isso. A explicação total seria meio longa, então tente procurar. A Maldição de Candle Cove. Caso não saiba, Candle Cove era sim um programa que exibia vários conteúdos e tem vários episódios, mas que por algum motivo misterioso, ele era apenas um chiado na visão dos adultos e era um programa incrível na visão das crianças. E talvez esse daqui seria um dos motivos, a maldição de Candle Cove, pois é esse o único fator que torna a creepypasta sobrenatural. Mas essa suposta maldição não se trata só disso. Lembram daquela teoria que seria a maldição do Coringa, que todos os atores que atuavam como o personagem Coringa nos filmes acabam sofrendo algum mal depois disso? Então, se trata disso. Todos que participavam da criação de Candle Cove, depois dele, acabaram sofrendo alguma coisa. Tipo, quem atuou como Member Pig sofreu alguma coisa, quem movimentava os bonecos sofreu alguma coisa, e é por aí. Solomon e as criaturas de Nazgodzilla eram humanos. Isso explicaria alguns eventos da primeira creepypasta, e explicaria porque os monstros encontrados até agora parecem meros humanos assustados, porque eles seriam meros humanos assustados. Carl, o protagonista da sequência Nazgodzilla Replay, pode muito bem ser a próxima vítima do jogo, caso falhe. Sem falar que algumas criaturas que te atacam e atacam outros seres, sem ser demônios, poderiam ser humanos loucos. Já Solomon seria na verdade uma pessoa que entrou no jogo. Depois de jogar o jogo de Red, foi sugado para o jogo e torturado por Red.
até que ele decidiu trabalhar com ele. Como tal, ele se tornou Solomon no jogo. Então Solomon traiu Red e como tal, ele foi morto. Mas não totalmente morto. Sua forma humana morreu, mas sua forma demoníaca no jogo ainda estava viva. The Angry Man. E aqui vemos incríveis semelhanças com Slenderman, porém com uma pitada de brutalidade a mais. Não se sabe por que ele existe e nem por que ele ataca apenas crianças, mas o autor afirma que essa creepypasta foi escrita na perspectiva do protagonista, ou seja, uma criança. E por esse fato, essa creepypasta inteira pode ser uma grande metáfora, e The Angry Man poderia significar alguma coisa. O culto La Morsa. Obedeça La Morsa. Quem não lembra desse vídeo macabro? Lembro-me que foi um dos primeiros a me deixar perturbado mesmo. Mas pra quem leu a creepypasta e não só viu o vídeo, sabe também que é citado um tal de culto que esse vídeo tem por trás. Aparentemente esse culto é rodeado por um símbolo, que é o do animal Morsa. Mas agora iremos saber um pouco mais sobre os cargos que esse culto oferece, já que essa é a melhor informação que temos sobre ele. Inespertos Morcianos. É novo, se sente só, é patético, está procurando por uma nova comunidade? Então entre aqui ou será detestado por toda a eternidade. Estes aqui seriam os novatos, aqueles que só querem achar algo para fazer e nem sabem quem é essa Morsa. La Massa. Seriam igual os novatos, mas que por sua vez estão tão entediados que estão dispostos a servir a Morsa por sua vida inteira. Fieles. São aqueles que acham tudo isso fascinante, são totalmente fiéis a esse culto e sabem quase tudo sobre ele. Morsa Crew. Por fim seriam aqueles fiéis mais dignos de irem ao paraíso. Mas não se sabe o que significa esse o paraíso. Calma aí, amigo. Você sabe como a última camada funciona, não sabe? Se você for sensível a coisas sanguinolentas, grotescas, fatos perturbadores, etc., pule essa parte. Caso acredite que está pronto, assista por sua conta e risco. Useless.av. Vocês estão lembrados do Normal Porn for Normal People, que eu falei agora há pouco, né? Pois também lembram que todos os vídeos de lá tem um ponto .wave no final e que a cada vídeo que o protagonista vê, pior tudo fica, né? Pois é, Useless.av ou Inútil.avi é o pior de todos os vídeos. Uma mulher loira está deitada num colchão com uma fita em sua boca. A porta do quarto em que ela está de repente se abre e um chimpanzé cego, com os pelos arrancados e pintado de vermelho, surge. O primata estava faminto e infelizmente ele sentiu a mulher pelo cheiro. Ele então furiosamente ataca a mulher e depois a devora. Ailes Jack era canibal mesmo enquanto vivo. Só eu me perguntava por que Ailes Jack só passou a comer rins depois que ele foi meio que, entre aspas, morto. Tipo, se comesse o arroz e feijão como qualquer um, só que depois que virou um espírito maligno, você passou a comer rins. Isso não tem sentido. Por isso que existe essa explicação. Ailes Jack era canibal enquanto vivo. O que acontece é que seu pai vendia órgãos. E isso, além como forma de comércio, também serviu como alimento para a família. E provavelmente, Jack preferia rins. Por isso que depois de acontecer tudo o que aconteceu, ele continuou com esse gosto. Então se você achava que Jack era uma boa pessoa, pode ir mudando sua opinião. Síndrome de Lavender Town real. Só que também há uma pequena correção a outro vídeo de iceberg, que eu falei que só um talvez que a síndrome de Lavender Town é real. Mas não é real que uma música de uma certa cidade e um certo tipo de Pokémon fez crianças
tirarem a própria vida. Mas é real que um episódio de Pokémon fez muitas crianças irem ao hospital. O episódio se chama Porygon, o Soldado Cibernético. E em uma cena dele pode provocar uma séria epilepsia e mais de 700 pessoas foram levadas para o hospital por causa dessa cena. Obviamente o episódio foi banido, mas é indiscutível as semelhanças com a síndrome de Lavender Town. Irei mostrar a cena, porém editada para não provocar o ataque de convulsão. Mas as chances são baixas, mas ainda existem. Então se quiser, pule o vídeo para o minuto que está aparecendo agora. A inspiração de Red Mist. Lá para 1998, foi criado um programa de TV sobre Ronald McDonald, exatamente, o antigo mascote do McDonald's. O show não era muito conhecido e acabou em 2003, mas teve um episódio dele que foi cancelado e o motivo é perturbador. Após o episódio ficar pronto, o criador da série decidiu fazer umas modificações nele, sem ninguém saber. Ele adicionou um efeito VHS, uns momentos de tela estática e o pior, imagens grotescas de gore com humanos. Mas antes do episódio ir ao ar, perceberam isso e cancelaram ele. Não se sabe o motivo por o criador ter feito isso, mas se sabe que ele disse o motivo. Mas olha só, efeito VHS, tela estática, imagens violentas. Onde é que eu vi isso antes? Ah é, na creepypasta Red Mist. E essas semelhanças não são à toa. Afinal, quem criou a creepypasta se inspirou totalmente nesse episódio cancelado. E é assustador saber que a inspiração, ou seja, a coisa que aconteceu de verdade, é mais bizarro do que a própria creepypasta. Face é mal em Godzilla. Lembram daquela cara que fazia perguntas durante o cartucho de Godzilla? Então, este é Face, ou Face. Ele parece ter um certo poder no cartucho, visto que ele tirou a Mothra do jogo simplesmente por querer. E tirar a Mothra? Não tinha um motivo para isso, a Mothra ajudava bastante Zack. Porém, ele poderia ter tirado por pura maldade, para deixar o jogo justo para Red. E lembram quando ele foi morto por Red e depois revivido por Melissa? Então, aquilo tudo poderia ser pura manipulação. E ele fez isso para evitar qualquer suspeita de que ele também é um demônio. Mas é claro que isso é tudo teoria, e que essa história de ter tirado a Mothra poderia ser simplesmente o Red disfarçado. Mas não dá para ter certeza. Cosby Def deixou muitas questões em aberto durante essa creepypasta. Humanos também sabem lamber e Jojo. O que acontece é que no episódio 17 da terceira temporada de Jojo's Bizarre Adventure, tem uma cena em que uma mulher conta uma história de terror. E ela é idêntica à creepypasta Humanos Também Sabem Lamber. E nem me venha falar que não, é a mesma coisa. Uma garota acorda com barulho de gota, a gota era o cachorro dela que faleceu, aí tem um bicho embaixo da cama dela. Jojo creepypasta, mano, onde a humanidade vai parar? A morte de Jeff the Killer. Este seria o final canônico de Jeff, na história Jeff the Killer versus Jenny the Killer. Eu falei lá na camada 1 sobre a Jenny querer vingança, porque Jeff fez a mesma coisa que ele sofreu com ela. E nessa história, ela finalmente consegue sua vingança. E o final de Jeff é no mínimo estúpido. Quando Jenny estava prestes a derrotar Jeff, um portal pro inferno. Um portal pro inferno do nada se abre embaixo de Jeff e ele cai. E depois disso ainda é nos dito o que aconteceu com ela e o resto depois da morte de Jeff. Abre aspas. Jeff, o assassino, está morto. Todos seus casos foram arquivados.
A polícia parou de procurá-lo. A polícia parou de procurá-lo e parou de procurar por mim também. A batalha entre o bem e o mal ainda continua. Mas as minhas partes e as de Jeff na guerra acabaram. Eu tenho um marido e 2 filhos agora. E somos uma família muito feliz. Eu vou matar de novo? Possivelmente. Se alguém machucar minha nova família, não hesitarei. Não hesitarei em caçar novamente. Fecha aspas. Fases secretas de Sonic X. No jogo do Sonic X, que é aquele que você baixa pra jogar mesmo, no seu próprio computador, você tem um jeito de desbloquear novas fases desse jogo e é até que bem simples. Escolha o personagem Tails, no qual você é obrigado a escolher, e ao invés de você ir direto pro Sonic X, que é o normal, vá para um certo girassol e depois que você encostar nele, vá só pra esquerda e fique caminhando até aparecer um chiado e assim você estará na fase secreta. Caminhe pelos lugares até achar um Sonic, assim acontecerá esse chiado de novo e você voltará para a fase normal do Tails. Só que você de novo vai para a esquerda só para coletar um anel negro. Assim você volta e é morto pelo Sonic X, que nem normalmente. Então escolha Knuckles e você estará na fase dele normalmente. Só que dessa vez, vá para a esquerda até conseguir cair em um abismo. A tela irá dar esses efeitos de erro. E você novamente estará em outra fase secreta. Caminhando um pouco nessa fase secreta, o chiado aparecerá novamente e vai voltar ao normal o jogo novamente. E você tem que ir novamente para a esquerda para coletar o anel negro. Assim, Sonic X te matará como normalmente. Agora jogando com Robotnik, vá para a beirada da escada, mas ao invés de descê-la, volte tudo para a esquerda até aparecer um chiado. Aí você encontrará outra fase secreta, você irá caminhar por ela, aparecerá de novo o chiado, o jogo voltará ao normal, você vai para a esquerda, coleta o anel negro de novo e o Sonic X te mata igual no jogo normal. Depois disso, tem umas coisas que vão acontecer depois do final do jogo que são meio que perturbadoras, mas irei interromper minha narração e apenas deixar rolando na tela. Ready for round 2.
finalmente acabou. Espero que tenha aproveitado essa experiência com mais de 1 hora. Se tem algo nesse universo do terror que você só descobriu aqui, me avise para eu saber de sua satisfação. E um agradecimento a muitos que aguardaram esse vídeo. Agora, adeus.